Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre a estrutura condicional composta. Revisando, então, a estrutura condicional serve para a gente fazer um desvio do fluxo de execução do programa a partir da análise de uma determinada condição. Pode ser necessário desviar o fluxo de execução do programa se uma determinada condição se mostrar falsa. Para esses casos, então, a gente pode utilizar o comando else juntamente com o comando if. O comando else, ele pode ser representado na forma de blocos, utilizando-se as chaves, ou na forma de comando simples, utilizando-se apenas uma linha após o else. Então, como é que é o funcionamento? O if analisa se a determinada condição, que fica aqui dentro dos parênteses, é verdadeira. Se essa condição for verdadeira, é executado o comando ou o bloco de comandos que vem logo a seguir. Se essa condição se mostrar falsa, então é executado o comando ou o bloco de comandos que vem dentro do else, ou seja, a seguir do else. Vamos ver agora o exemplo de o mesmo algoritmo sendo resolvido utilizando a condicional simples if, e na sequência a gente vai ver esse algoritmo sendo resolvido utilizando a condicional composta, que é o if e else. Então, o exemplo diz que a gente tem que construir um programa que vai receber dois números inteiros e vai informar qual que é desses dois números que é o maior. Então, para isso a gente precisa primeiramente declarar as variáveis, né? Então a gente precisa de duas variáveis, são dois números inteiros que vão ser avaliados. Aí a gente apresenta a mensagem para o usuário informar o primeiro número, utilizando a função printf. Captura a entrada do teclado do usuário, utilizando o comando scanf. Porcentagem D aqui está sendo utilizado porque o que for digitado pelo usuário vai ser interpretado como um número inteiro e vai ser então armazenado na variável x, certo? Na próxima linha, a gente apresenta uma mensagem para o usuário digitar o segundo número. Esse número, então, é armazenado novamente na notação de número inteiro na variável y. Agora a gente tem uma sequência de dois ifs sendo executados como comando simples, ou seja, não existe bloco. Como a gente vê, não tem as chaves aqui. O primeiro if está verificando se o valor armazenado na variável x, ou seja, o valor digitado pelo primeiro número pelo usuário, ele é maior do que o valor armazenado na variável y, que é o valor digitado no segundo número. Então, se o x for maior do que o y, então vai apresentar a mensagem na tela. O número D é maior do que o número porcentagem D. Então, no primeiro porcentagem D, ele é substituído pelo valor que está armazenado em x, e o segundo porcentagem D, ele é substituído pelo valor que está armazenado na variável y. Porcentagem D, então, revisando, é para representar um número que está armazenado na forma de inteiro. Agora a gente tem um segundo if, né? Ou seja, se o x for maior que o y, executa o primeiro if, ou seja, vai mostrar o que está escrito aqui. Se o y, no caso agora, for maior do que o x, o inverso do que foi dito anteriormente, aí vai ser impresso esse texto aqui que está no segundo if. Então, em momento nenhum tem como esses dois ifs serem verdadeiros ao mesmo tempo, né? Porque a gente só pode ter o x maior que o y maior que o x, e um terceiro caso que não está previsto nesse algoritmo, que seria o y sendo igual ao x, que é a mesma coisa que dizer que o x é igual a y, certo? Esse exemplo agora mostra a resolução do mesmo algoritmo apresentado no slide anterior, só que dessa vez utilizando a condicional composta, ou seja, a utilização do comando if seguido do comando else. Então, o que a gente tem na resolução do algoritmo até o if é exatamente igual. A única coisa que muda aqui é o comando else, certo? Porque a gente avaliou que esse algoritmo só pode ter dois casos. Quando o x é maior que o y, que está representado aqui na condição do if, e quando o x não for maior do que o y, ou seja, quando essa condição for falsa. Então, quando o x for maior que o y, a condição vai ser verdadeira, o algoritmo vai executar o que está aqui no if, que é essa linha.
E quando ao avaliar a condição x é maior que y for considerado falso, vai executar o que está aqui no else, certo? Que é essa linha aqui, apresentando primeiro o valor de y, depois o valor de x. Como considerações finais da estrutura condicional composta, gostaria de deixar duas perguntas. A primeira, se o exercício anterior, que foi aquele utilizando o if-else, permitisse digitar números iguais, o que ocorreria? No exemplo 1, que é utilizando somente if, eu respondi essa pergunta. E no exemplo 2, que foi utilizado if-else, o que aconteceria se o usuário digitasse dois números iguais? A segunda pergunta, será que é possível fazer if-else encadeado, ou seja, um if-else dentro de outro if-else? Eu vou responder essa pergunta em uma outra aula. Obrigado.